Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Resiliência Emocional. E o título desta primeira semana é: Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O título da quarta-feira: Viver no Espírito para vencer o pecado. E o versículo, Romanos 8, versículos 5 e 6. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, pois hoje temos a lei do Espírito da vida em nosso interior. Essa lei que vence o pecado, que vence a morte, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos faz viver a justiça de Deus no Espírito. Senhor, que no nosso viver, cada vez mais, nós possamos colocar a nossa mente no Espírito, escolher estar no Espírito, emergindo na palavra, tendo comunhão contigo, inculcando essa palavra que o Senhor tem nos dado cada vez mais na nossa mente, no nosso coração. Senhor, nós escolhemos a Ti, escolhemos viver em Ti. Não queremos mais viver uma vida presa ao pecado, uma vida sentenciada à morte. Pelo contrário, nós queremos experimentar todos os dias o Senhor, nós queremos vida, nós queremos paz. Obrigado, Senhor, por essa lei maravilhosa que está no nosso interior, essa lei que nos liberta, a lei do Espírito e da vida. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o ponto tratado nessa quinta-feira é um ponto muito importante. É importante nós entendermos que quando Adão e Eva eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem para não sair mais. Então, hoje nós temos o pecado na nossa carne, na nossa natureza. Nós somos pecadores e cometemos pecados. Então, é como uma árvore que dá aquele fruto específico. Então, uma macieira vai dar maçã, uma bananeira vai dar banana. Não tem como uma bananeira dar maçã, uma macieira dar banana. Da mesma forma, irmãos, nós somos inclinados a pecar. O pecado para nós é como se nós estivéssemos andando numa ladeira. Nós andamos tranquilamente, nós somos impulsionados a pecar por causa da natureza do pecado. Não pecar para nós, isso eu estou falando de maneira natural. Não pecar para nós é como estar andando numa subida muito íngreme, é um grande esforço. E aí, o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7? Ele percebe o seguinte, veja, versículos 14 a 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o que Paulo falou? Veja, ele fala isso mesmo após a morte de Cristo, porque alguns acham que após a morte de Cristo o pecado foi retirado do homem. Não foi. O pecado, ele habita no homem, ele está na nossa carne. É por isso que na volta do Senhor, o Senhor vai nos dar um novo corpo. E aí no versículo 18 ele ainda diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então querer não pecar, querer fazer o bem, irmãos, é um grande esforço para o homem. Enquanto ele tenta fazer o bem, ele vai fazer o mal. Então Paulo chegou nessa conclusão. E Paulo era alguém que, mesmo antes de receber a salvação, ele tentava fazer o bem, ele tentava se aperfeiçoar de acordo com a lei. Aí no final do capítulo 7, Paulo ele
percebe, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o nosso corpo, irmãos, ele vai sempre, isso é que você precisa entender, o nosso corpo, a nossa vida natural, sempre vai nos empurrar para o pecado. Isso é desde Gênesis, quando entrou o pecado, o Senhor já havia dito isso para Caim. Em Gênesis 4, quando Caim já mostrava sua insatisfação com relação ao seu irmão, no versículo 6, o Senhor perguntou: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Essa situação é mostrada na nossa cara, no nosso rosto. Aí ele diz o quê? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas isso aqui está no começo da Bíblia. Lá em Romanos, quase no final da Bíblia, Paulo havia percebido, depois de 4.000 anos, não há como dominar o pecado, o desejo do pecado. Então, qual é a conclusão que ele chega? Aí entra no capítulo 8. No capítulo 8, ele diz: graças a Deus por Jesus. Já no final, na verdade, do capítulo 7, ligando para o capítulo 8, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, esse é o ponto. Se permanecer em si mesmo, é como descer a ladeira. Você vai ser inclinado para o pecado. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí entra Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus aqui não é apenas estar em Cristo no aspecto da salvação, mas permanecer em Cristo, pendendo a mente para o Espírito. Então nós ocupamos a nossa mente com as coisas espirituais. É isso que Paulo fala, é isso que é pender a mente, é inclinar a mente para o Espírito, é ocupar a mente com coisas espirituais. Isso Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em Filipenses, capítulo 4, ele diz, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Agora, muitas vezes, nós nos ocupamos, nós deixamos Satanás, que é o pai da mentira, injetar mentira no nosso coração, na nossa mente, e ficamos pensando não no que é verdadeiro, mas no que é mentira. Ao invés de pensar em coisas que são justas, nós pensamos em injustiça, muitas vezes injustiça contra os irmãos. Semana passada nós vimos isso. Ao invés de pensar no que é puro, ainda há muitas impurezas no nosso coração, na nossa mente. E aí o que a gente muitas vezes faz? A gente fica pensando nessas coisas. Ao invés de pensar no que é amável, nós deixamos a semente da amargura, aquela raiz de amargura, não é? Crescer em nós e fica pensando e fica alimentando isso. Isso tudo é pender a mente para a carne. Fazendo isso, você vai experimentar na sua vida um sentimento de morte. Você não vai ter paz, não vai ser uma vida em paz. Além de, é claro, você cometer injustiça e, por fim, pecados contra o Senhor, contra os irmãos, contra você mesmo. A solução é nós seguirmos o que Paulo está dizendo. E aí vem o que, graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado. A questão da imersão na palavra, a transcrição. Você está ouvindo a palavra, muitas vezes, sua mente vaga. Quando você fala assim, vou pegar, vou transcrever isso aqui, vou transcrever essa palavra. Enfim, a sua mente, ela fica ali, ela está presa naquilo. Irmãos, é um desfrute muito maior, é um aproveitamento muito maior da palavra. Você pode fazer isso com o livro, com o versículo, com a palavra falada, enfim. A questão é ocupar a nossa mente
com coisas que são respeitáveis, coisas em que há virtude, em que há louvor, coisas que são amáveis, de boa fama, coisas que são verdadeiras. A palavra de Deus é a verdade. Então isso ativa em nós a lei do Espírito e da vida. E aí você está livre da lei do pecado e da morte. É assim que você e eu nós somos libertos. Eu costumo dar o seguinte exemplo, irmãos. Em nós mesmos, aqui onde eu moro, em Ribeirão, faz muito calor. Então, às vezes, chega a bater 40 graus. Então, imagina você andando numa rua, 40 graus à tarde, não é? E aí, de repente, isso é a lei do pecado e da morte, essa sensação. Mas a gente acaba acostumando. Aí, de repente, você passa numa loja, a porta abre automático, vem aquele frescor do ar-condicionado. Você entra e aí você sente bem, se sente refrescado. Essa é a lei do Espírito da vida. É quando você sente, quando você vai para o Espírito, você sente a mudança, literalmente, de esfera. De uma esfera de condenação, de uma esfera de pesar, sabe? Aquela coisa amarga, aquele sentimento de morte, para um sentimento de vida, de paz. Você fica bem consigo mesmo, você fica bem com as pessoas, com os irmãos. Quando você recebe uma ofensa, isso é a parte mais difícil, porque a gente quer fazer o bem para as pessoas. Mas quando as pessoas não recebem bem, o nosso bem, e devolvem o mal, aí, irmãos, de alguma forma nós também queremos fazer o mal, devolver o mal. O ser humano é assim. Agora, no Espírito, irmãos, é diferente. Nós aprendemos que ali, no Espírito, está a sentença da cruz de Cristo. Então, ali não há, o pecado está morto, a carne está morta, o ego está morto, ali no Espírito. Agora, se você está vivendo em si mesmo, aí está tudo vivo. Eu vou encerrar essa quinta-feira lendo aqui na página 10 o penúltimo parágrafo. Portanto, o único caminho para vencer o pecado é andar no Espírito. Como podemos andar no Espírito? O que comanda o ser humano é sua mente. A mente é o elemento que define onde você quer viver, na carne ou no Espírito. Se colocarmos a mente na carne, o resultado será morte, mas se colocarmos a mente no Espírito, colheremos vida e paz. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, versículos 5 e 6. Ao praticar a imersão na palavra, transcrição, o dormir e acordar com Deus, colocamos nossa mente na palavra de Deus. E com a mente posta no Espírito, já não somos mais escravos do pecado. Se porventura pecarmos, devemos confessar os pecados, e Deus nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Cometer ou não pecados não é somente uma questão moral. Se pecarmos e não resolvermos o pecado, o prejuízo maior será sermos cortados da comunhão da vida. Um cristão cortado da comunhão da vida é como um membro de nosso corpo amputado. Esse membro não sobreviverá. Por isso, os filhinhos precisam conhecer a importância do perdão dos pecados, para se manter sempre na comunhão do corpo e na circulação da vida. Então veja, irmãos, voltando ao que nós vimos no começo da semana, ainda estamos falando dos filhinhos. Por que João diz que, quando cita os filhinhos, ele diz, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome? Porque eles estão no primeiro estágio, são cristãos novos, estão aprendendo ainda como lidar com o pecado, ou com o pecado, que é a natureza pecaminosa, e com os pecados, que são os atos pecaminosos. Mas graças ao Senhor, nós ainda podemos crescer em vida e passar para o próximo estágio, qual nós vamos ver na quinta-feira.